Muito bom dia para você que está aqui juntinho com a gente, curtindo a programação da TV Evangelizar. E eu te convido para que você fique comigo, porque hoje, nos melhores momentos da semana, a gente vai ter diversos assuntos. Um deles é sobre doenças raras, síndromes raras. Está cada vez mais comum isso. E aí, você pai, você mãe, você avó, você avô, sabe como lidar com essas síndromes raras? A gente vai conhecer a história da Lia e do filho dela, a partir de agora, aqui, nos melhores momentos do programa A Vida Não Para. Nós estamos num mês muito importante, no Fevereiro Lilás, que é o mês de conscientização das doenças raras. E o objetivo, gente, desse mês é alertar toda a sociedade, alertar você que tem em casa sobre essas condições. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças raras atingem cerca de 15 milhões de brasileiros. E hoje eu vou falar com uma pessoa que transformou toda a sua dor em luta. A Lia Moraes está aqui comigo, ela é uma das coordenadoras da Aliança Paranaense de Síndromes e Doenças Raras e ela dedica a vida dela a ajudar outras famílias que também enfrentam esses desafios. E ela está aqui para contar um pouco dessa história, né, Lia? Bem-vinda, prazer te receber. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que tudo começou. Carla, primeiramente, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouquinho, né, da minha história, da minha trajetória. Meu filho mais velho, tinha Niemann-Pick tipo C. É uma síndrome neurodegenerativa. Infelizmente, né, ao longo dos anos dele, acometeu muito a saúde. Ele foi o primeiro caso no mundo com essa síndrome, com problema renal e cardíaco. Meu Deus! A história dele foi contada em uma revista americana, inclusive, né, sobre a parte cardíaca dele. E para nos deixar um pouco mais complicados durante o tratamento, ele desencadeou a esquizofrenia em grau grave. Nossa. Então, travamos uma luta muito grande, quanto tratamento, quanto cuidado, quanto internamento, porque chegamos a um ponto de ter que interná-lo. E isso para uma mãe é uma coisa muito difícil. Nem todas as mães, né, estão preparadas para essa conversa. E eu falo porque a gente espera que a vida do nosso filho vai ter essa calma, essa tranquilidade. A gente enfrentou muitas dificuldades, seja a nível de buscar os direitos dele, seja a nível de tratamento, seja a nível de convívio. Então, foi uma luta muito grande. E me diz uma coisa, por que você chegou ao ponto do interná-lo? Me conta. Então, Carla, o meu filho, por conta da esquizofrenia, ele falava que uma voz mandava ele matar a família. Então, ele tinha o hiperfoco familiar. Ele tentou me matar 5 vezes. Meu Deus. Na 5ª vez, ele quase conseguiu. Né? Se não fosse o meu outro filho chegar no momento e intervir, o caçula já tinha intervido, conseguido pegar a faca enquanto eu estava tentando segurá-lo. E aí chegou o meu filho do meio e deu uma chave de braço nele para contê-lo. Sim, ele tinha 23 anos? Na época desse último ocorrido, ele estava com 20 anos. Tá? E aí foi o que precisou conter ele. Nisso nós conseguimos, com o auxílio da médica que cuidava dele, um primeiro internamento psiquiátrico, né? E aí dali em diante só foi internamento até vir a falecer, que aconteceu em novembro, né? Dia 30 de novembro de 2023. Com 23 anos ele faleceu. Meu Deus do céu, que situação. E assim, infelizmente, ela não é a única. Tá? Existem centenas, milhares de mães por esse Brasil vivendo situações muito próximas, parecidas e até piores. Então, assim, a gente está aqui para falar sobre vida, tá? Não sobre morte. A gente está aqui para realmente para alertar as pessoas. E diante de tudo isso, qual a necessidade que você viu de poder ajudar outras pessoas? Carla, eu tinha até uma outra fala para você, mas eu vou precisar focar nisso que você acabou de me falar. Eu estou recebendo muitas mensagens de mãe me pedindo qual é o caminho para o internamento. Por quê? Primeiro, aceitar aquela situação de agressividade. Existe muito julgamento à nossa volta. A gente não quer internar um filho porque a gente acha bonito ou porque a gente queira se livrar desse filho. É porque nós temos uma família dentro de casa. Sim, você tem temos outros membros da família que correm o mesmo risco.
Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, né? O Augusto faleceu, agora ficaram 2. O Miguel e o Henrique, beijo para eles, meus amores. Então, assim, é muito triste que hoje critiquem tanto as mães que buscam pelo internamento dos seus filhos, mas a gente não pode normalizar, e isso eu falei inclusive com a médica dele, a questão da violência e da agressividade do paciente, seja ele de qualquer idade, com uma síndrome rara. Porque não é normal quando a criança tem uma síndrome rara e começa uma agressividade contínua. A tendência é só piorar. E a mãe, naquele momento fragilizada, ela acha que ela não pode tomar uma atitude porque ela é mãe. Exato. Tá, mas ela tem outros filhos, ela tem um marido. A vida não se condiciona apenas no paciente. Existe uma família por trás. E existe o órgão público que sim, precisa ser acionado e responsabilizado e tomar as atitudes para auxiliar essa família. Eu fui buscar, consegui através do Ministério Público, mas a gente gostaria que isso fosse divulgado, que as famílias têm esse direito, que as famílias podem buscar esse método de ajuda. Tá? Porque eu ia visitar o meu filho, eu não abandonei o meu filho, mas ele tinha um cuidado 24 horas, que foi o que foi solicitado pela médica dele. Isso é muito importante a gente fazer esse alerta, porque a gente se coloca muito no lugar das mães. Depois que a gente se torna mãe, né, eu sempre digo que aí sim você consegue entender o que ocorre realmente na vida de uma outra mulher. Né, na vida dessa outra mãe. Não é nada fácil, não eu me coloco realmente no teu lugar, assim, eu não vivo isso, mas assim, a gente percebe o quão difícil, o quanto doloroso é para a família. Não é nada fácil. Agora, nessa questão dos diagnósticos, como é que você chegou ao ponto de descobrir que ele tinha esse problema? Porque assim, o que tem de diagnóstico errado aconteceu comigo. Gente, é impressionante. Sim. Assim. Parece que a gente quer que a medicina melhore, mas ao mesmo tempo parece que as coisas não andam. Aí você leva no médico, leva em outro, daí você fica nesse caminho eterno de médico em médico e ninguém descobre. Então, no meu caso, o meu filho foi diagnosticado primeiramente como autismo, depois TDAH multiflex. Ora ele estava bem, ora ele estava agitado, ora ele estava incluso, né? Excluído num canto. Aí uma médica em São Paulo, doutora Juliana Arita, fez um exame do olhar supla vertical e seguiu, e o meu filho não acompanhava. É um exame simples, mas esse exame já dá um diagnóstico, uma suspeita. E ela solicitou a ressonância de crânio, né? Não veio na chapa, ela pediu que eu fosse até o hospital e solicitasse o CD. No CD veio a atrofia do cerebelo. Aí ela já encaminhou para o Hospital São Paulo, onde foi feita a biópsia de DNA e molecular, né? A pele, epiderme e o molecular para confirmação da suspeita dela. Em 2013 eu recebi o diagnóstico, mais precisamente dia 23 de fevereiro de 2013 eu peguei o diagnóstico do meu filho. Mês das síndromes raras, exatamente, né? E veio a confirmação do Niemann-Pick tipo C. O Niemann-Pick ele tem 3, né? Variações. Tipo A, morre na primeira infância, logo que nasce, neonatal. O tipo B, que não afeta o neurológico. E o tipo C, que afeta o neurológico. Meu filho, além de ter a síndrome, tinha essas outras complicações. Eu costumava dizer que meu filho era uma bomba atômica. Todo mundo olhava ele por fora, acho que aí ó, já está passando as fotinhas dele. Falava que ele não tinha nada, mas por dentro tinha um estrago atrás do outro, nos órgãos dele e na condição, né? Que vinha se deteriorando com o tempo com a síndrome. Meu Deus do céu, gente. É difícil demais, né? E a questão social, eu acho que é uma das maiores lutas. Porque além de você ter que buscar médicos, que buscar tratamento, você tem que fazer toda uma sociedade, inclusive a família, entender que o seu filho precisa ser respeitado. Não é só o aceitar. Ah, não, eu aceito. Não, você não tem que aceitar nada, né? Você tem que respeitar as pessoas.
respeitar. O mundo não foi feito para você, o mundo foi feito para todos nós, né? E se todo mundo se respeitar, as coisas vão andar tão bonitinho, gente. Aí a gente encontra os preconceituosos de plantão, e daí? Hoje o que a gente mais vê são os olhares de julgamento, né? Como a gente deve criar e educar uma criança hoje passa pelo olhar de julgamento dos outros. Sim. Mas a realidade somente nós sabemos. Exatamente. Então Ninguém muito tá pagando difícil. tuas contas, né? Não. É bem isso, é bem isso. A gente podia ficar a tarde inteira falando sobre isso, contando a história da Lia, a história da família dela. Mas eu queria que você, pra gente finalizar a nossa conversa, existe, gente, algo muito importante que eu queria mostrar pra vocês, que são os sinais de alerta de doenças e síndromes raras. Quem fez esse documento foi a Lia. Me conta um pouquinho. Então, Carla, esse relatório de avanço infantil, ele foi criado juntamente com a doutora Mara Lúcia, do Pequeno Príncipe, e o doutor Daniel, que faz parte do Instituto Pelé. Essas são as primeiras perguntas feitas para encaminhar diretamente para um diagnóstico, tá? Mais certeiro. Um exemplo, se a criança chega num consultório médico com uma suspeita de uma doença rara, de uma síndrome rara, existem várias possibilidades para ser pesquisado. Com esse relatório e as datas certas colocadas nele, o que acontece? Os médicos podem descartar, um exemplo, 70% de outras possibilidades e encaminhar para essas 30 possibilidades mais certeiras, né, da investigação. Que legal! Então aqui, olha, tem até assim, por exemplo, desenvolvimento motor. Ali você vai escrever, por exemplo, se o seu filho ainda é um bebê, né? A data que ele firmou o pescoço, a data que ele firmou o corpinho sentado sem apoio, com apoio, quando que ele balbuciou uma palavra pela primeira vez, por exemplo. A visão dele acompanha, por exemplo, o movimento dos olhos, né? Quando você mostra alguma coisa para ele, essa visão acompanha. Se ele dorme bem, se existe na família algum caso, né? De demora no desenvolvimento de outras pessoas, de outras crianças. Quer dizer, com isso daqui, o médico já tem uma boa parte do caminho andado quando a pessoa responde esse questionário, né? Sim, e mais um detalhe, nós estamos em conversa até com a CESA para anexar nas carteirinhas de vacinação. Ótimo. Por quê? Por conta de ser o segundo documento mais importante da criança. Então não se perde. Essas informações, esse questionário, não são todas as perguntas que estão aí que tem na caderneta de saúde. Porém, quando são feitas pelo médico, ela fica em prontuário médico. E o importante, se essa família for para um outro país, para um outro estado, ela não vai levar aquele prontuário médico, ela vai começar um novo tratamento lá. Sim. Um outro acompanhamento. Com esse relatório grampeado ou até mesmo anexado na própria caderneta de saúde, o médico, se suspeitar tardiamente, né, de alguma questão da criança, ele tem todos os dados ali. Já consegue se organizar. Exatamente. E por que colocar na caderneta de saúde? Por que ter essas anotações? Eu tive 3 filhos. Eu só lembro a história da infância do meu filho que faleceu. Eu não lembro dos meus outros 2 filhos. Quando andou a primeira vez, quando falou a primeira vez. Sim. Porque o meu foco foi o tratamento e cuidado. Exatamente. Então, as informações se perdem. E esse relatório, ele vem para auxiliar as famílias a ter isso em sua posse. Isso é muito Então, ela bom. pode ir para onde ela quiser. A informação está ali, não se perde. Nós vamos estar com as conscientizações do Fevereiro Lilás em várias palestras que estamos fazendo pelos nossos municípios, né? Curitiba, região metropolitana, já temos vários agendamentos, né? Ai, que ótimo. Então, isso. quem tiver aí na sua cidade ou quiser nos levar, chama a gente pelo Instagram, conversa com a gente, teremos o maior prazer em levar um pouco desse assunto tão importante que é as doenças e síndromes raras. Mais uma vez, minha profunda gratidão a você, Carla. A gente que agradece, a gente que agradece. Deseja muito, muito amor na tua vida, viu? Obrigada a você também. E antes de ir pro intervalo, eu quero convidar vocês, porque 15h30, às 3h30 da tarde, hoje, neste sábado, você confere no Cine Luz o filme O Livro de Ruth.
filmaço, você não pode perder. Daqui a pouquinho eu volto então com muito mais para você. E hoje nós vamos descobrir o que fazer quando um bichinho invade a sua casa. Um morceguinho, por exemplo. É época de morcego e a gente vai entender o que fazer para você cuidar de você, da sua família, dos seus bichinhos aí de casa e, claro, do próprio morceguinho. Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Estamos de volta e eu já vou começar com uma perguntinha. O que você faz quando você está de férias ou você já saiu do trabalho, já acabou seu expediente e você recebe uma ligação, uma mensagem aí do seu chefe ou de alguém da empresa falando sobre trabalho? Você sabe quais são os seus direitos nesse caso? Não sabe? Vai descobrir agora na entrevista especial com a doutora Giovana Sartório. Tudo bem, Giovana? Bem-vinda. Obrigada, Carla. Mais uma vez, um prazer te receber. Bem, é um perrengue atrás do outro, né? Porque realmente tem muitas empresas que acham que são as donas dos seus funcionários, né? Que o funcionário ele tem que viver para a empresa. Como é que é isso? É verdade, Carla. Infelizmente, essas situações existem ainda, né, pessoal? E a gente tem que ter os nossos momentos de descanso, de lazer e estar com a família. Então, por isso que existe a hora de trabalho bem definida pela consolidação das leis do trabalho, limites. Mas tem gente que passa do limite, tanto de um lado quanto do outro também, né, Carla? Exatamente. E aí eu queria saber uma coisa, essa história de atrapalhar as férias. O que isso acarreta para a empresa, por exemplo? Porque tem empresas que às vezes têm 1 ou 2 funcionários e fazem um cerco de amizade, eu vou colocar entre aspas, porque muito, assim, vamos ser muito sinceros. Empresa é empresa, empregado é empregado. Quando a gente mistura as coisas, pode ser que você pode até pensar assim, ah não, mas é só uma coisinha, eu não vou fazer nada demais, é só uma coisinha. Começa com uma coisinha, daqui a pouco são 2 coisinhas e 3 coisinhas e 4 coisinhas e daqui a pouco você já quase virou sócio da empresa, só que sem ganhar para isso, né? E a empresa vai lá e usa e abusa daquele funcionário. E o funcionário se sentindo prestigiado, né? Porque a gente se sente prestigiado, né? Com tanto trabalho, acaba fazendo. Sim, Carla, quando a gente é consultado, né? Quando a gente percebe que nós somos essenciais para aquele trabalho, realmente nós nos sentimos prestigiados. E a gente gosta de mostrar que é essencial para aquele local, né? Afinal, ninguém quer perder o emprego. Exatamente. Mas nas férias, especialmente, esse abuso de pedir informações para o empregado, pedir que o empregado interrompa suas férias para atender a empresa, pode gerar aí uma multa revertida para o empregado com relação às férias que ele está tirando, Carla. E essa multa, ela é com relação a todo o período das férias. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tiramos 30 dias de férias. E aí, nesses 30 dias de férias, você é chamado para trabalhar por 3, 4, 5 dias e tem que interromper suas férias. E a férias, ela tá toda interrompida. Você não tem mais aqueles 30 dias que você ia usufruir, se planejar. Então, trabalhou 5 dias, trabalhou 10 dias. No meio dessas férias, as férias todas devem ser pagas em dobro. E não é só pagar as férias, vai ter todo o reflexo de 13º, né? Vai ter reflexo de horas extras também. Então é uma multa relativamente pesada para o empregador, para ele respeitar as férias do empregado dele, né? Então tá aí, praticamente o dobro, né? Do que foi pago. Tem que prestar atenção nisso. Agora, como é que a gente pode provar e comprovar que as férias foram interrompidas ou que ele foi acionado fora desse horário do trabalho e que interrompeu alguma coisa que estava acontecendo, enfim, de importante? Porque muita gente, às vezes, tem os seus afazeres, né? Tem gente que é muito focado no trabalho, vive para o trabalho, vive para a empresa em que trabalha, mas tem gente que já tem consciência diferente, né? E a consciência correta de que o trabalho é trabalho, a minha vida é minha vida. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa, das minhas coisas, enfim. E principalmente da saúde mental, né, Carla? Que a gente fala tanto aqui no seu programa. Veja, pessoal, hoje nós estamos numa onda de trabalho remoto enorme, né? E como é que eu vou provar
que eu fui interrompida das minhas férias no trabalho remoto? O WhatsApp, né, e outros aplicativos, estou usando o WhatsApp porque é o que mais se utiliza, mas outros aplicativos de comunicação, aplicativo de comunicação da própria empresa também são provas de que você foi interrompido. Agora é importante ter também bom senso, né? Eventualmente uma pergunta ou outra, porque dependendo do seu cargo você pode de fato ser muito essencial e alguma informação, né, para as pessoas que ficaram trabalhando pode ser essencial, uma coisa ou outra dá para se relevar. Agora, se você tiver provas, né, de e-mails, ou de que você teve que sair da sua casa para ir até a empresa, ou de que você está recebendo muitas ligações, são fundamentais e elas são válidas para provar esta interrupção. Tá, Carla? Então, junte tudo, né? Avalie também com bom senso, porque eu acho que tudo na vida, né, em que pese existirem leis, regras, normas, a gente tem que ter bom senso nessas avaliações. E se há um abuso do seu empregador, de fato comprove, porque é um direito seu, né, Carla? Certo. E eu queria só deixar uma informação importante, Carla, que é uma diferença entre a interrupção das férias, que é o empregador interromper suas férias para te chamar para trabalhar, e as férias fracionadas. Né, que após um ano de trabalho, nós temos direito a 30 dias de férias, mas certo. Esses 30 dias podem ser fracionados. Então, um período primeiro maior, né, e depois você pode fracionar em períodos menores, não inferiores a 10 dias. Então, isso é fracionamento de férias, diferente das férias interrompidas. Entendi. E mesmo nos períodos fracionados pequenininhos, se você for interrompido, fique atento para os seus direitos também. E esse negócio das férias fracionadas, eu queria entender, isso é uma exigência do empregador? Ou o próprio empregado pode solicitar esse fracionamento? Porque às vezes precisa fazer uma viagem, vai ter um casamento, uma festa, precisa sair da cidade, ou de repente é férias dos filhos, né, no meio do ano, e quer tirar 2 vezes as férias no meio do ano, no final do ano, por conta da questão de não ter com quem deixar os seus filhos. Enfim, tem milhares de situações, ou porque tá afim mesmo, né? Não tem que dar explicação muitas vezes, né? Não tem que chegar nesse ponto. Mas essa questão do fracionamento, você falou que não pode ser inferior a 10 dias. Então, o mínimo é de 10 dias. São 30 dias de férias por ano. Então, eu posso fracionar em 10, 10 e 10 ou 15, 15? Não, você tem um mínimo de 16 dias, né? E depois você pode fracionar. Aí se você tirar um mínimo, depois você vai ter dificuldade de fracionar o outro período. Entendi. Né? Então, mas digamos que eu fracione 15 ou 30 ou 20 e daí os outros eu posso dividir. Os outros você pode dividir. Eu entendi. Né? Mas sempre normalmente, tá, Carla? É uma solicitação do empregado que o empregador deve concordar. Uhum. E aí, mais uma vez, o bom senso é o que vale, né? Para que as pessoas possam se ajustar dentro do emprego, para que ela não deixe de ser essencial também, que isso eu acho que é bem importante. Eu gosto muito de reforçar isso, porque nós somos especiais, cada um tem um valor dentro de uma empresa, né? Uma característica especial para aquela empresa. Então, isso tem que ser acordado, mas o ideal sempre é dar o período todo das férias. Uhum. Né? Mas se o empregado necessitar, for uma questão diferenciada e aquilo for melhor para o dia a dia dele e da empresa também, pode ser acordado este fracionamento. Entendi. Para a gente fechar essa conversa, a gente falou aqui da situação do empregador, da empresa. Mas tem muito empregado que literalmente vive para a empresa. Tem aquela dedicação extrema, absurda, que é completamente fora de qualquer limite. Então, por mais que a empresa não solicite, ele está lá 10 horas da noite respondendo e-mail, ele está lá, acabou o expediente, ele ainda está lá, final de semana que ele muitas vezes não precisa trabalhar, ele está na empresa fazendo os seus afazeres ou seus projetos, enfim. O que você diria para essa pessoa? Porque assim, a gente só percebe que a gente é um número quando nós somos demitidos. É verdade. Né? Uhum. E aí vem aquela tristeza profunda, aquele desespero de, nossa, me dediquei tanto, eu fiz tanto e não fui valorizado. Sim, e fica realmente esse alerta, Carla, porque proatividade é diferente de excesso, né? O excesso, o empregado que trabalha além daquilo para o qual ele foi solicitado,
pode eventualmente sofrer uma sanção, receber ali uma advertência, né? Então tem que ter muito cuidado. Que a empresa solicita, cumpra, seja proativo, que é muito bom, né? Mais uma vez mostrando a sua utilidade, o seu valor para a empresa, mas os excessos, né? Puxa, trabalhar até 10 horas da noite, meu expediente é até às 6, mas eu tô trabalhando até às 10, até meia-noite, até às 2 e nada me foi pedido, eu que quero resolver, eu quero adiantar, não dá também. Né? Esse excesso faz mal para a gente, né? Para o nosso bem-estar, mas também pode não fazer bem para a empresa e isso gerar uma advertência para você e eventualmente você está achando que está sendo um grande colaborador e na verdade está cometendo uma série de problemas que podem gerar uma demissão. Exatamente. Aí esse é o verdadeiro ponto desse bate-papo. Equilíbrio, né? Equilíbrio na vida. Sempre. Temos que ter. Obrigada mais uma vez. Um prazer te receber sempre. Obrigada, viu? Carla, igualmente. Dia quente, a gente sabe que tá no Brasil todo. Estamos assando, né? Literalmente falando, temperaturas altíssimas. Só que com esses dias quentes, não vem só o sol, a praia, né? Água de coco. Vem também atividades de muitos bichinhos da nossa natureza, inclusive os morcegos. Esse é o período de reprodução desses animais e por isso é mais comum que eles entrem acidentalmente nas nossas casas, em regiões de áreas urbanas, né? E os morcegos, gente, eles podem transmitir a raiva para os humanos. Então, atenção a isso. Então, para você saber o que fazer e como agir se o morceguinho aparecer na sua casa, para esclarecer isso pra gente, eu recebo aqui no estúdio o Fabiano Soares, que é biólogo especialista em controle de pragas urbanas. Tudo bem, Fabiano? Bem-vindo! Obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer te receber. Bem, pra gente iniciar essa conversa, tem alguma região onde eles são mais comuns do que em outras? Na verdade, os morcegos ocorrem em vários locais aqui do Brasil, tá? E em zonas rurais e zonas urbanas, eles podem aparecer em maior frequência porque muitas vezes também tem insetos ali. E eles, na grande maioria das vezes, ou vão comer insetos ou frutos. Então, nos períodos quentes, aumenta a quantidade de frutos nas árvores, aumenta a quantidade de insetos e esses bichos acabam aparecendo. Certo. Como é que tá a temperatura aí em Porto Alegre, né? Você tá no Rio Grande do Sul, aí em Poá, né? Famosa Poá. Eu queria entender porque as temperaturas são muito altas no sul do Brasil. A gente tá no meio dessa... Aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as temperaturas são até mais altas do que em regiões centro-oeste. E até mais do que aqui no Paraná. Então a gente tá meio que numa rota, né? De tempo muito quente. Como é que funciona a aparição desses bichinhos aí, por exemplo? Aqui em Porto Alegre, nos últimos dias, né, fez muito calor. Hoje teve uma chuva aqui, reduziu um pouco a temperatura, mas está muito quente. E com o calorão, os morcegos também tendem a aparecer mais e muitas vezes acabam aparecendo desorientados, né? Porque eles saem ali no período crepuscular, quando está anoitecendo, para procurar insetos. Comem alguns insetos e muitas vezes, devido ao calor, eles param para descansar e às vezes acabam entrando dentro da nossa casa. Então, com esse calorão que estava fazendo aqui, eles acabam aparecendo. E até mesmo quando tem essas chuvas assim abruptas, né, tá muito quente, do nada começa a chover. Isso também pode ser um fator que vai favorecer os morcegos a entrarem ali dentro de uma casa, dentro de um apartamento, né, enfim. Certo, agora para a gente se proteger, a gente sabe que ele transmite a raiva, né? E o que a pessoa deve fazer? A gente está mostrando umas imagens de morcegos gigantes, tá? Enormes, mas normalmente eles são pequenininhos, né? Me explica, não são tão grandes quanto esse que a gente está mostrando aqui nas imagens. Mas assim, se aparecer o morceguinho lá, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Porque tem gente que já vai dando vassourada, machuca o bicho, quer dizer, aquele desespero. Mas tenham calma, gente, tenham tranquilidade nesse ponto, né? Isso. Na verdade, os morcegos que estão aparecendo aí são os megaquirópteros, que são os morcegos gigantes. Esses a gente não encontra aqui na América do Sul, nas Américas como um todo, no Brasil, né, também. A gente encontra aqui os microquirópteros, que são morceguinhos pequeninos mesmo e que às vezes as pessoas confundem até com pássaros ou andorinhas voando. Então, quando um desses entra na nossa casa, a gente, primeiro, não deve jamais dar uma paulada no bicho, porque como tu mesmo já tinha comentado, eles podem ser vetores do vírus da raiva. E se tu der uma paulada, uma vassourada, pode expor o material sanguíneo do bicho ali, e saliva e tudo mais, e isso não é muito seguro. Então, o ideal é, primeiro, manter a calma.
Depois você vai pegar um pano, uma toalha ou uma luva grossa, vai jogar esse pano, essa toalha em cima do morcego, ele vai ficar imóvel, ele não vai sair nem vai tentar te morder. Com o próprio pano, tu vai então pegar o bichinho, envolver ele e levar ele até a área externa ali da tua casa. Vai colocar ele numa árvore, num muro, num beiral, porque ele vai precisar de uma superfície para que ele consiga se ancorar com os dedinhos, porque aquelas asas que a gente vê dos morcegos ali, a gente está vendo aí no detalhe, aqueles filetinhos que a gente vê ali são os dedos deles. Eles têm braços modificados com dedos bem compridos. Então eles precisam utilizar esses dedos para se ancorar e sair voando. Acontece em alguns casos que quando esses morcegos estão contaminados com o vírus da raiva, eles não manifestam nenhum movimento, assim, eles costumam ficar meio paradinhos, assim, meio letárgicos, que é um sinal de que o bicho pode estar contaminado. Daí, nesse caso, também é recomendável tu ligar para o centro de zoonoses ali da tua cidade para que eles venham fazer a coleta e o exame desse morcego para saber se ele estava ou não com o vírus da raiva e assim tomar as medidas ali naquele local onde o bicho apareceu. Você falou que eles se alimentam de frutas, certo? Ou de pequenos animais, enfim, eu queria entender isso, porque corre o risco, por exemplo, do morcego entrar na minha casa e morder, por exemplo, o meu cachorro, o meu gato. Isso pode acontecer? Assim, os morcegos, existem diversos tipos de alimentação dentro do grupo dos microquirópteros, né, que são esses morceguinhos pequenos. Tem morcego que se alimenta de sangue, por exemplo, sangue de mamífero, mas esse é um morcego que normalmente não vai aparecer na casa das pessoas. É um morcego que vai aparecer no mato, talvez lá na roça, que é aquele que muitas vezes se alimenta do sangue de bovinos, capivaras, esses bichos que ocorrem ali mais no mato, no campo. Nas cidades, os morcegos que nós vamos encontrar com maior frequência são aqueles que se alimentam de frutos. E esse é fácil da gente identificar, principalmente na nossa casa, porque eles costumam fazer cocô e por todas as paredes e fica tudo manchado. E o insetívoro é aquele que vai se alimentar de mosquitinhos, vai se alimentar de mariposas, e esse sim aparece muito nas cidades e dentro das casas também. São esses dois, o que come frutos ou o que come insetos. Eles dificilmente vão nos morder, exceto se tu manipular ele de uma maneira inadequada. Sim, ele vai se defender, né? Sem proteção. Sem proteção. Tu pegar o bicho ali, mas voando, não. Por quê? Porque eles têm o sentido da ecolocalização. Eles emitem sons, gritinhos, que a gente muitas vezes não consegue escutar, e esse som vai, bate naquela superfície, volta para eles e eles conseguem perceber o exato local de um mosquito, por exemplo, voando, uma mariposa. E assim eles conseguem ser muito eficientes desviando de obstáculos. Então, se tu vê um morcego voando dentro da tua casa e tu ficar parado ali, ele não vai bater em ti. Ele vai sair voando, vai seguir o caminho dele e não vai encostar por conta desse senso de localização que ele tem devido à localização por som e também a visão deles, que é bem aguçada, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que os morcegos não enxergam, mas eles enxergam bem. Enxergam bem, ouvem bem, né? E sabem se defender também. Então a gente precisa ter cuidado com esses bichinhos. É a mesma situação como se entrasse um passarinho na minha casa. Eu não vou sair dando paulada no passarinho. Então, é a mesma situação. Colocou uma toalhinha ali, pegou com cuidado, sem apertar, leva pra fora para que ele possa seguir o seu caminho, né? Adorei conversar contigo, Fabiano. Foi muito bom, muito importante a tua vinda aqui pra gente bater esse papo. Quando você subir um pouquinho o mapa aí, vem aqui nos visitar aqui em Curitiba, tá bom? Se você não tem programa para hoje à noite, eu já vou te fazer um convite. 19 horas você vai conferir músicas que evangelizam com Danilo Diba e amigos. Então você não pode perder às 7 da noite, combinado? Intervalo rapidinho, eu volto já com muito mais para você. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Muito bem, estamos de volta e eu quero já te alertar de uma coisa importante. A gente falou muito sobre ciência, sobre a arte do ser cientista. Você sabia que o Brasil é um dos países que menos cientistas tem? Não? Então deixa eu te contar. Os Estados Unidos são quase 70 mil. Canadá, China, passam dos 60 mil. E aí a minha pergunta é a seguinte: você sabe quantos cientistas tem hoje no Brasil? Essa pesquisa foi feita até 2022. Até 2022 nós tínhamos pouco mais de 1.200 cientistas. E a gente está aqui para incentivar a ciência também. Para homens e para mulheres, para jovens, para as crianças. Eu tive o prazer de entrevistar a Maria. Maria, você vai conhecer agora a história dela, é incrível e ela faz parte da NASA, aqui no Brasil, lá no interior do Ceará.
quero que você me conte um pouco. Vou deixar você falar. Tá. Temos alguns resultados, né, graças a Deus, aí provenientes de muito esforço, desde que eu tinha 15 anos e desde que eu era mais nova ainda. Eu gosto de astronomia desde pequenininha, mas o que tem se destacado de uns tempos para cá tem sido as detecções de asteroides que eu tenho feito no programa aqui, cuja agência espacial norte-americana é parceira, né? A NASA é parceira, e também sou astronauta análoga. Eu sou a primeira astronauta do estado do Ceará. É basicamente o que um astronauta faz sem ter ido ao espaço, é o treinamento, né? Aquela fase de treinamento. E eu sou a primeira pessoa a concluir esses cursos por aqui. E, além disso, eu também fiz algumas contribuições na ciência cidadã por meio de projetos como o projeto do Japão, que é o Galaxy Cruise, onde eu classifico galáxias para ajudar. Mas o pessoal acha muita coisa eu ter classificado 2.000 galáxias, mas meus alunos têm, assim, mais de 30 mil se você pegar. Então, assim, a gente é uma comunidade muito, muito linda. E eu tenho a honra de dizer que o meu trabalho já impactou mais de 18 mil pessoas. E eu sei que é só o começo, a gente está aí engatinhando, mas de recente as principais conquistas eu diria que são essas. E assim, quando que você se apaixonou pela galáxia, pelos planetas? E como foi essa tua chegada a realmente entrar nesse projeto da NASA, assim, fazer parte disso? Foi quando? Que ano que aconteceu isso? Carl Sagan dizia que toda criança nasce como um cientista nato, e eu concordo muito com isso. Eu fui uma dessas crianças que parece que já nasceu curiosa, né? E principalmente nas últimas gerações, as gerações que estão vindo agora, as crianças são muito mais comunicativas, né, normalmente, e tem mais criatividade, mais curiosidade. Eu acho que isso é muito importante, é muito bom. A gente precisa direcionar essas crianças. Eu não tive de imediato o direcionamento, né, quando eu era criança, justamente por ser de zona rural, mas por ser de zona rural também foi que eu me encantei. O céu daqui é muito limpo. Quem é de zona rural aí vai me entender. Mas o céu é muito limpo, então veio daqui esse interesse de querer entender o que são aquelas luzes. E por meio de engajamento nas redes sociais, por meio de contatos de instituições e principalmente de autoconfiança, né? A gente está falando sobre mulheres na ciência. A gente precisa ter ainda mais confiança em si mesma para poder se destacar. E aí, por meio disso, que eu fui conseguindo alguns contatos e aí conseguindo entrar em comunidades que trabalham, inclusive, com a NASA. Então, isso é muito especial, mas vem daqui, do interior, sabe? Daí, a educação também, a paixão por pedagogia, por educar, também vem daqui. Meu pai é professor de escola pública. Inclusive, queria aproveitar um beijo para minha família, alguns que estão assistindo. Tem a Tatá, o Bernardo, o Netinho, tem a Neivinha, o Thiago, enfim, meus avós, tia Luana, um beijo para vocês. Eu acho que essa é uma das entrevistas que eu mais tive orgulho de compartilhar, viu? Porque minha família é toda católica e a gente acompanha muito. E, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. A gente é que tá feliz de te receber. Você não tem uma noção, a nossa felicidade. Eu imagino o orgulho que os teus pais têm de você. E que jovem e que adulta linda que você tá se transformando. E que pessoa e que cientista. É disso que a gente precisa. Nosso país precisa de cientistas, precisa de pessoas que se dediquem realmente à ciência de maneira geral. Para melhorar muitas vezes a vida de pessoas que precisam, né? Eu acho que é isso. Por mais que a gente pense, não, mas o que um cientista vai fazer de bom para melhorar a vida do pobre? Gente, tem tantas coisas que pode levar o teu estudo a melhorar a vida das pessoas. São milhares de situações que você vai ajudar e eu tenho certeza disso. E eu tenho uma história aqui que me falaram o seguinte. Quando você começou a se interessar por tudo isso, você não tinha acesso à internet. Que você buscou por respostas em livros didáticos, com interações com os professores aí das escolas públicas do município, né, de Pires Ferreira. E a cidade hoje tem cerca de 10 mil habitantes, mais ou menos, aí no interior do Ceará. Como é que foi esse teu início lá atrás? Assim, sem acesso à internet, buscando nos livros, literalmente se alimentando de informação dos livros. Como é que foi isso? Teve um episódio que eu sempre conto que foi marcante, assim, foi quando eu decidi externalizar meus questionamentos. E aí eu perguntei sobre as estrelas pela primeira vez, que eu lembro, assim, que eu tenho essa memória marcante, quando eu tinha uns 8 anos de idade, certo? Então eu corri pra minha avó Mundinha, eu tenho até uma foto aqui com ela. Olha só o vídeo do meu batizado. Que linda!
Ai, que Deus o tenha. Ela era, inclusive, muito devota também assistia muito. Mas eu corri para ela para perguntar aquilo que eu tinha interesse, né? Uma dessas perguntas foi: vovó, as estrelas têm nome? Porque na minha inocência ali de 8 anos, eu falei, eu tenho nome, né? Eu sou pessoa. Gente tem nome. Bicho tem nome. Até planta tem gente que dá nome. Por que as estrelas não têm nome? Então essa foi a minha primeira pergunta, assim. E a vovó Mundinha lembrou do nome das 3 Marias, né? Que são a constelação de Órion, mas não é errado chamar de Marias. Eu até tatuei aqui também. A constelação de Órion, porque foi a primeira... Vamos usar pra ver direitinho. Foi a primeira constelação que eu tive acesso, assim. E ela é muito especial pra mim. Mas aí foi quando deu aquela virada de chave, né? Poxa, então eu posso supor as coisas e faz sentido. Só que eu queria saber o nome das outras estrelas. E a vovó Mundinha não sabia me dizer. E nem meus professores sabiam tanto ali sobre astronomia, porque era uma ciência muito inacessível, né? Hoje em dia, no meu município, graças a Deus, a gente fala de Olimpíada, a gente fala de ciência, por conta também dos meus projetos que foram incluindo aqui. E graças a Deus é uma ciência mais conhecida agora. Mas na época não era, então foi realmente essa situação que você falou, de não ter acesso à internet, não conseguir as respostas por um bom tempo, e só quando eu tive acesso à internet com 13, agora eu tenho 19, não faz tanto tempo assim, mas com 13 foi que eu fui na locadora do Suzé, que é aqui pertinho, ainda tem, mas não tem mais computador, né, mas agora é só videogame, mas eu fui pra jogar videogame e ele me chamou, e ele mostrou que tinha um computador lá, com uma coisa muito grande, assim, que ia me dizer o que eu quisesse saber a resposta, né? Falando assim de um jeito exagerado, realmente é isso que é a internet, o Google. E aí eu fui e lembrei da vovó, nessa época ela tinha falecido há mais ou menos 1 ano, e lembrei dela, lembrei dessa noite em específico, lembrei daquela curiosidade que eu tinha, que já estava ali se apagando, apesar de eu ainda gostar de admirar o céu, e aí lembrei e pesquisei sobre as 3 Marias. E aí foi quando eu descobri que existia a ciência da astronomia, que é responsável por estudar o espaço. Você tem uma noção quão grande você se tornou em 6 anos? Você tinha 13 quando você teve acesso à internet. 13 anos. Você tá com 19 agora, né? Uhum. Então, foram 6 anos. Em 6 anos. Aí eu faço a mesma pergunta para quem tá assistindo a gente em casa. O que você fez em 6 anos na sua vida? Maria se tornou uma astronauta praticamente aqui a gente tem, né? Uma menina que tá descobrindo o mundo, descobrindo outros mundos através do estudo e através realmente de usar a internet de uma maneira linda. Então eu quero te parabenizar. Primeiro, é um orgulho pra gente receber você aqui. Quando você vier pro Sul, você tá convidada a vir aqui à TV, conversar com a gente, sentar aqui no nosso sofá, bater um papo, tá bom? A gente vai te receber de braços abertos. E eu queria que você deixasse uma palavra para jovens que estão nos assistindo, ou para os pais, para os avós desses jovens, que muitas vezes não sabem para onde ir, o que fazer, né? Tem acesso à internet há muitos anos e não sabem usar a internet como você usou, por exemplo. Tá, aos jovens eu diria, por favor, aproveitem esse tempo que vocês têm, principalmente quem está no ensino médio, tá? Aproveitem, façam Olimpíadas Científicas, que é essa coisinha aqui que dá medalha, mas dá muito mais que medalha, dá experiência, dá aprendizado, dá maturidade, e é uma forma de você estar investindo a energia, né? Porque quando a gente é jovem, a gente realmente tem muita energia, mas você direcionar essa energia para algo bom, algo produtivo, algo que vai te levar além. Aos jovens, né? Enfim, pais, mães, avós, incentivem as crianças, mas não desistam de si também, sabe? Eu acho que às vezes falta muito a coisa do autoconhecimento, e eu já fui do time que achava que autoconhecimento, autodesenvolvimento era besteira, era papo de coach. Eu sei que a cultura coach é complicada mesmo e causa esse pensamento, esse preconceito na gente, mas você tem que saber dosar, né? Saber ali ver o que realmente é o autodesenvolvimento, o que é o autocuidado, o que é a autoajuda, né? Sem claro, tendo cuidado para não cair em golpe, não cair em falácia. Mas eu acho que o autocuidado está muito relacionado para mim com o meu eu como um todo. E eu sempre aconselho isso porque foi o que eu aprendi com uma instituição que é inclusive muito maravilhosa, está no meu coração para sempre, que é a Educare. E essa instituição, apesar de ser sobre educação, ensina muito sobre olhar para dentro. É o amor de uma forma educacional, de uma forma de auto se conhecer. E o que eu aprendi lá é que para eu estar bem
na carreira, academicamente, eu tenho que estar bem como um todo. Eu sei que às vezes é meio impossível, mas, assim, estar em equilíbrio, no mínimo, né? Porque realmente tem dia que, pelo amor de Deus, não dá, né? Vamos ser sinceros. Mas estar em equilíbrio, então o meu eu espiritual tem que estar em harmonia, então minha conexão com Deus, com tudo aquilo que eu acredito. Além disso, eu tenho que estar bem conectada com as pessoas que eu amo, com a minha família, com os meus amigos, com a minha comunidade, aí com o meu networking, e aí todo o resto vem ali como consequência. Então, eu acho que o conselho principal, antes de qualquer coisa, é cuide de si, invista em si, cuide, assim, do seu eu como um todo, que aí as coisas vêm e Deus ajuda, sabe? Isso é bom demais. Olha, não preciso falar mais nada, você já falou tudo. Maria, muitíssimo obrigada. Um beijo gigante para toda a sua família. E parabéns, né, por você ser a pessoa que você é. E saiba sempre de onde você veio, porque a família é a base de tudo. E a fé que a sua avó te ensinou com tanto carinho, com tanto amor, viu? Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Tchau, linda. Muito bem, o programa de hoje está encerrando. Eu quero te lembrar que a programação de sábado é muito especial, mas domingo, amanhã, tem tanta coisa boa para vocês. A gente vai ter o Cine Evangelizar com Davi e Golias. Você não pode perder, 12h30. Eu encerro o programa de hoje com muito agradecimento a você que esteve aí do outro lado até agora com a gente. Continue com a nossa programação e agora com o programa Experiência de Deus, do Padre Reginaldo Manzotti. Eu volto segunda, bom domingo, um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau!